depois. Boa noite, então, amadas. Estamos amadas, todas aqui no feminino, né? Como nós vinhas comentando no nos bastidores há pouco. Mas para todos que chegarem depois também sejam bem-vindos. Este é mais um dos nossos episódios. Serão muitos, nos quais nós vamos desdobrar, né? Aprender e em autoconhecimento, observar a lei do equilíbrio, certo? Um estudo entre olhar para a teoria que nos traz esse conhecimento, mas principalmente olhar para a prática da vida para reconhecer os padrões e o movimento dentro das unidades familiares, né? Essa é a ideia aqui da nossa equipe. Hoje, então, a nossa constelada que já está presente é a Letícia, né? Depois do momento inicial, então, nós vamos entrar nesse momento exclusivo, onde só eu e ela vamos ficar com a tela aberta. Todos os outros eu convido a que estejam aqui orando, emanando energias positivas, mas daí com áudio e tela fechados, em respeito ao campo energético, mas vocês podem ouvir todo o movimento, tá? Para que essa ancoragem ela se faça de forma leve e simples. Muito bem. Hoje, a abertura, eu preciso abrir, depois eu abro. Eu preciso abrir ainda a plataforma para o atendimento. Respeito é via de mão dupla, de para receber. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente chega em situações de conflito, a gente chega em momentos dentro dos nossos relacionamentos afetivos ou de trabalho ou familiares, onde, ai, mas o colega não tem respeito por ninguém, ou o colega responde de qualquer jeito para nós, para mim, né, me respondeu de forma tão grosseira e eu fiquei, né, sem saber como responder. Então, aqui o que esta afirmação nos traz? Respeito é via de mão dupla. Dê para receber. Começa em mim, é o que essa afirmação diz. Essa afirmação diz: tudo começa em mim. Se eu quero viver num ambiente de respeito, o respeito deve ser a minha moeda. E como eu respeito, como eu observo o meio onde eu estou interagindo e mudo o meu padrão se há desrespeito. No meu ponto de vista, eu estou convivendo com o desrespeito diário. Como que eu faço para mudar esse padrão? Primeiro, identificar o padrão. O que seria respeito para você? Qual o teu conceito de respeito? É obediência? É isso? É que tudo aquilo que você vê como realidade e como padrão, né, adequado seria a partir do seu ponto de vista? É assim? Isso seria respeito para você? Apenas observem, tá? Ninguém precisa responder, nem para si, nem para mim. Apenas observem. O que é respeito para mim? Respeito para mim, Ângela, é dar espaço para o outro respirar. Para ele respirar seus erros, seus acertos. É para ele sentir paz se ele acertou e ele me buscar se ele precisar de ajuda. É eu ter uma linha estendida entre nós dois de comunicação. É difícil. Eu acho que é das coisas mais desafiadoras que, como pai, como mãe, como esposa, a gente encontra. É muito desafiador. Não estou dizendo que é fácil, mas essa é uma abordagem. Então, dar para receber como você gostaria de que fosse, se fosse as tuas ações sendo avaliadas. Se você fosse a bola da vez. Se você fosse o adolescente problema da casa. Se você fosse aquele que dorme até às 11 da manhã. E se você fosse visto pelos teus pais como alguém que está tomando ações precipitadas. Se você fosse a bola da vez, como seria a sua ação? Percebem? Então, quando eu olho os dois lados,
Quando eu olho os dois lados, eu já começo a, então, interagir, pelo menos racionalmente, de uma maneira diferente. Eu consigo, pelo menos, avaliar com mais calma. Será? Ou menos ainda? Ou fico mais ansiosa ainda ao ouvir isso? Então, amados, respeito é via de mão dupla. E tudo, digo assim de passagem, é via de mão dupla. Amor, fidelidade, tudo é via de mão dupla. Se eu quero ter, eu tenho que ser primeiro. Ah, mas o outro não corresponde comigo. Ai, mesmo assim eu fui traída. Eu era honesta e mesmo assim eu fui traída. Maravilha. Quando foi que você se traiu primeiro? Quando você disse sim, quando queria dizer não? Quando você saiu obrigada com seu companheiro e desfez um compromisso profissional só para agradar o dengoso ou a dengosa? E nem era necessário, quando você chegou lá, eles nem estavam muito interessados na sua companhia. E ele entrou na festa e nem olhou para você. Nem te viu mais depois que chegou lá, era só uma chantagem. Nunca aconteceu nada assim na vida de vocês? Então, traição, fidelidade também começa assim. Verdade é uma energia de moeda de troca. Dar e receber é sobre isso. Aqui nós estamos falando sobre respeito. Como eu ensino respeito? Respeitando a mim, os meus pilares, os meus valores, a minha casa interna, a minha estrutura, não. Só um pouquinho. Na minha casa, nós vamos ter a seguinte regra: assim, assim e assim. Ok? Ah, não gostei. Maravilha. As contas da casa são essas, essas e essas e essas. Vão rachar? Ah, eu não posso porque eu não trabalho, porque eu não sei, porque eu não faço, porque eu não conheço. Então, as regras da minha casa são essas. Tá bom assim? Ai, que bom. Que bom que você concorda comigo. Eu acho maravilhoso. Adoro. Democracia é tudo nessa casa. Assim é uma conversa difícil, horrível, da primeira fase da volta ao respeito. Ah, mas eu não posso fazer isso com meus filhos, isso é coisa de tirano. Tirano é você dar tudo para o teu filho e depois reclamar que ele não te respeita. Entenderam? Como que é? Eu dou tudo, me desrespeitando, tirando de mim, tirando as minhas escolhas, tirando as minhas liberdades, violando as minhas leis, acabando com o meu interno, e depois eu reclamo do meu filho, ou do meu marido, ou do meu colega de trabalho. Vocês conseguem entender a via de mão dupla aqui? Percebem? Apenas sintam no coração de vocês como essa informação chega. Eu sei que é forte, mas não tem como curar se nós não reconhecemos o padrão quando ele começa a adoecer. Concordar com tudo não é saudável. Discordar de tudo também não é saudável. Diálogo é uma construção de todo dia com uma aguinha na planta. É aqui de novo, dar e receber. Começa interno. Dentro do meu coração é que vai começar isso. E aí a gente respira fundo, né? Porque começam a vir 1000 memórias, 1000 cenas na cabeça. E por onde eu começo? E como eu escrevo isso? E como muda a minha história? Por meio de uma reeducação comportamental. Como a constelação familiar entra dentro disso? É aqui vem a reverência ao campo. Respeitar o que os ancestrais, o que os anciões, o que os nossos mentores vão querer nos mostrar. Mesmo que eu já entenda aqui. Ah, mas o meu pai, ele vem antes de mim, o meu avô antes ainda. Mesmo assim,
mesmo que eu já entenda tudo isso, ainda assim, eu vou abrir o meu coração e vou simplesmente observar, ouvir e sentir o que vai vindo como informação dentro dessa estrutura que ela já tem muitas memórias, muitos arquivos, não apenas desta, mas também de outras e muitas encarnações entrelaçadas. E segundo a lei do equilíbrio, quando nós curamos as nossas emoções traumáticas, tudo aquilo que está lá atrás, arquivado em algum lugar de algum tempo que eu não tenho nem ideia de onde vem. Essas crenças que são alimentadas por esses traumas fazem com que a gente vivencie relacionamentos equilibrados. Se eu curo isso, se eu atualizo isso, as minhas relações, tanto com meus filhos, como com os meus colegas, como com os companheiros, eles vão passando por um novo patamar. Mas nós precisamos lidar com as raízes da família de origem, pai e mãe. Eles são a base, certo? E aqui, mais uma vez, aquilo que eu já vinha dizendo. Se uma pessoa dá muito, doa muito, faz muito, dá tudo, tudo para o outro, ela entra em desequilíbrio e quando o outro não corresponde, ela fica magoada. Ai, que ingrato! Ele nem reconhece o meu carinho, ele nem reconhece a minha dedicação. Ele não reconhece o tempo que eu dedico para ele. Ele nem se dá conta das coisas que eu faço na casa. Eu faço tanta coisa com tanto carinho, ele passa por cima, ele nem vê. E eu pensei que ele ia elogiar, ele nunca me elogia. E eu pensei que ele fosse ser carinhoso e atencioso, e ele só faz isso uma vez por semana, quando ele está mais leve, descansado. Ou quando ele quer intimidade. Normal, né? E aí a gente entra nesse lugar onde a gente começa a observar as coisas. E esse lugar é um lugar de quem doa mais do que recebe. E aí, aquele outro que recebe mais, ele entra no sentimento de dívida e não sabe por quê. Ele se sente devedor. E aí começam os desequilíbrios do financeiro do casal. Um doa demais, o outro recebe demais. Quem recebe demais se sente em dívida e não sabe por quê. E aí começa a entrar em ciclos de dívidas e não sabe nem por que que entrou, e o carro que quebra, e o pneu que fura, e é não sei quem que processa, e aí perde o emprego, e aí sai para outro lugar, e aí o outro... Ih, é um ciclo que não termina mais. E tudo tem uma simples raiz. De novo, a mesma do início. Dê para receber.